Nós vamos fazer menção de 2 textos aqui, onde fala poderosamente, amém? Sobre o que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 32 do livro de Êxodo, 32, versículo 21, 22, 23 e 24, os versículos. Amém? Amém. Podemos ler, irmão? Amém. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: fazei-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhe disse: quem tem ouro, arranque-o. E o deram, e lancei no fogo, e saiu este bezerro. Aí de pé, irmão. Vira a página, vamos lá para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 8. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 8. Versículo de número 7. Amém. Amém? Amém. 8, 7, e diz assim: e disse o Senhor a Samuel: ouvi a voz do povo em tudo quanto te disse, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fez desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também que fez a ti. Amém? Amém. O microfone começou a ser usado agora, já está cansado, é as pilhas, né? Problema não. Pode sentar, irmão, nós não vamos mais cansar o irmão, não. Vai que o irmão se cansa de estar olhando para mim, né? Amém? Eu quero que você, por favor, dobre a sua atenção, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos falar as coisas que Deus já determinou em nosso coração. A Bíblia, ela vai tratar essa noite de um assunto aonde nós, muitas das vezes, quando estamos no poço, quando estamos na destruição da vida, quando as consequências das nossas decisões faz com que padecemos diante das adversidades. Então, procuremos as pessoas que outrora estavam do nosso lado. E essas pessoas, elas desaparecem como um dia que se foi, que diante da fadiga do dia nós não tivemos êxito. E procuramos na escuridão da noite, na calada da madrugada, um amigo para conversar e nos compreender. Independentemente da falha, o Senhor ele sempre está apto para nos ouvir. E isso é quem faz dele Senhor. Isso é quem faz dele o Rei da Glória. Isso é quem faz dele o merecedor de exaltação, de louvor, de gratidão. Um Deus que não tem preocupação com o que você tem ou deixou de ter para apresentar. Um Deus que me escolheu e te escolheu antes mesmo que nós tivéssemos ideias do que é valor material, físico ou mental. Um Deus que escreveu histórias em cima de outras histórias e legendou para nós a nossa história para prosseguir e seguirmos a Ele. A Bíblia trata na noite desse dia que o Senhor, Ele
pega um povo que sofria humilhações, era escravizado na terra estranha, e além de ele ser sufocado, achava um espaço de tempo para adorar a Deus. E Deus entendeu que, mesmo sendo sufocado, aquele povo achava espaço para o adorar. Então o Senhor agora resolve colocar esse povo em uma posição privilegiada. Ou seja, Deus ele diz: eu vou investir nesse povo, porque é um povo mesmo sendo escravizado, mesmo sendo chicoteado e judiado, eles acham um espaço de tempo para chamar a minha atenção. E por mais de 400 anos, a Bíblia diz que o povo perece no Egito. E perecendo no Egito, uma certa feita, a Bíblia começa a trazer um histórico de mudança. Deus agora resolve mudar a história e o cativeiro do povo que ele escolheu. Aleluia. E quando Deus ele resolve, está resolvido. O interessante de Deus é que ele não pede licença para passar, ele passa. Ele passa, irmão, e sabe passar e passa muito bem. Aleluia, Deus. Ninguém vai ficar na frente daquele que Deus separou para ser algo diferente e fazer a diferença onde chegar. Ninguém vai impedir o que Deus tem preparado. Louvado seja o nome do Senhor. E vejamos que Deus resgata o povo com o braço forte. E o povo está diante de vários sinais e maravilhas. O povo agora fica diante de uma situação em que o rei Faraó jamais ele emagreceria o seu coração para que libertasse o povo do cativeiro. Todo o tempo o coração de Faraó era gordo, tinha gordura, e ele endurecia o coração. Mas a Bíblia vai relatar que Deus ele começa a usar as suas ideias e estratégias, e ele começa a amaldiçoar aquele povo e envia pragas na terra do Egito. E as pragas começam a quebrantar aqueles corações duros. E Faraó, por sua vez, agora ele entende que algo totalmente diferente estava acontecendo, porque suas forças estavam sendo extraídas, e tinha algo sobrenatural extraindo a força de Faraó. Um rei agora que não se inclinava para ninguém, um rei agora que em tempos passados levanta um escravo por nome de José para o reinar como governador. E bem sabemos que nesse momento em que falamos de Moisés, e a diferença que existe entre Moisés e José é de mais de 400 anos. Então até aí esse rei, ele não conheceu a José. Então ele oprimia o povo. Mas ele observa que quanto mais ele sufocava o povo, quanto mais ele oprimia o povo de Deus se multiplicava. E o povo se multiplicando chamava atenção porque algo diferente poderia acontecer de uma hora para outra. O rei colocou em seu coração que aquele povo eles poderiam se rebelar. E eles estavam em terras alheias, mas eles poderiam destruir aquela terra. Bastava tão somente que eles pegassem os saduceus e eles se unissem aos filisteus, aos heteus e a várias outras denominações de seitas, e dissessem: vamos destruir esse país. E agora ele faz tipo uma campanha, ou tipo, ele faz um registro do povo que tem existência em seu próprio país, e viu que o seu povo, no número, estava sendo vencido, e viu que os hebreus tinham a maior parte, e disse: o que é isso? Disse: as mulheres, elas são rápidas para ter filhos, e está crescendo o povo hebreu em nossas terras. E ele disse: vamos destruir todos os machos, e vamos usarmos somente as fêmeas, trazendo a tradição de tudo quanto a gente está vendo que está sendo proposto. Os irmãos estão entendendo a mensagem ou não? Amém. Nós estamos com uma ameaça que já entrou em nosso país. E são pessoas que querem abusar dos hebreus. Você entende a mensagem da forma que está sendo interpretada. Pessoas que vão vir e vão dizer: destrói os homens e a gente vamos fazer uso das... Então entenda a mensagem que eu estou pregando dentro de uma grande revelação. Aleluia. E eu não tenho medo, nem faço escudo, nem faço barreira para você me ouvir. Eu quero dizer que nosso país é um país de liberdade. É um país que está sobre nós o poder. O poder da mudança, o poder da transformação. E se nós ficarmos nesse lenga-lenga, nós vamos ser escravo mais uma vez. Mas o Senhor nos chamou para ser livre. E nós temos competência para chegar até lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então nossos filhos, nossas mulheres não vão ser escravos de ninguém. Porque nós temos um Deus que está tratando, favorecendo esta igreja, tratando. Talvez você tenha levado como se fosse mais um culto, mas é um culto revelado com o que está acontecendo. E é necessário a gente pegar algo do fundo do baú
e apresentar a igreja dizendo: no passado tentaram, no passado acusaram, no passado pegaram na mão, mas em maldição, Deus amaldiçoou aquele povo do Egito e o povo foi destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer, e vai dar tempo de eu pregar, porque eu estou com vontade de pregar. Eu sinto nas minhas orelhas que foi segurando o corpo. É o primeiro sinal que elas subiram para a glória. E existe um mensageiro de Deus dizendo: fala isso, eu falo. E eu fico, irmão, de uma forma aqui que eu vou dizer. E você pode ficar também comigo, adorando, bem dizendo que ele é santo. Você me ajuda, irmão, e contribui para Deus falar comigo com você aqui esta noite. E a Bíblia ela trata de uma forma tão transformadora, que vai dizer que Deus agora resgata um povo com um braço totalmente poderoso. Um braço mecânico de Deus. Nós já ouvimos falar em um hino que chama ele de braço de ferro, punho de aço. E eu consigo enxergar Deus na travessia do Mar Vermelho. Na travessia do Mar Vermelho.